Olá, alunas! Olá, alunos! Bem-vindos à videoaula sobre administradores. Eu sou o professor Jesus Gomes e na aula de hoje nós vamos bater um papo sobre quem são os administradores, por que administradores são importantes, em que consiste o trabalho dos administradores, e vamos abordar a visão clássica e a visão contemporânea sobre o trabalho dos administradores, os diferentes tipos de organizações onde os administradores trabalham, os níveis hierárquicos dessas organizações e ainda as competências necessárias para ser um administrador. Quem são os administradores? Administradores podem ser pessoas com pouco mais de 18 anos de idade, até mesmo pessoas mais maduras com mais de 80 anos. Elas podem ser encontradas em gigantescas corporações globais, podem ser encontradas em médias empresas nacionais ou mesmo locais, e também em pequenas startups empreendedoras. Administradores encontrados em departamentos governamentais, hospitais, no mercadinho da esquina da sua casa, em organizações não governamentais, museus, escolas, e mesmo em organizações não tradicionais, tais como uma campanha para arrecadação de fundos, uma campanha política ou uma turnê de um artista. Em anos recentes, as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho obscureceram bastante a distinção que se fazia entre administradores e trabalhadores técnicos. Em geral, administradores eram pessoas que ocupavam uma função gerencial formal. Isso quer dizer uma posição no organograma da empresa que representava a hierarquia, exercendo essa função como uma profissão. Mas eu acredito que você já ouviu falar de empresas como a brasileira Vagas, ou a também brasileira Lambda, de software, ou na empresa europeia Spotify, de streaming de música, ou as americanas Zappos, de vendas online, ou a Morningstar, fabricante de produtos derivados de tomate. Bom, talvez o que você ainda não soubesse é que em todas essas empresas, algumas com apenas pouco mais de uma dezena de funcionários, e outras como o Spotify e a Morningstar, com centenas de funcionários, mas não tem ninguém que ocupa uma função formal de gerente. São as chamadas Bossless Organizations. Elas usam um novo sistema de administração chamado Holacracy, que organiza o trabalho em torno de pequenas equipes reunidas em torno de projetos, em sua maioria constituídos em base apenas temporária. Nós vamos conversar um pouco mais sobre Holacracy adiante no nosso curso, quando falarmos de estruturas organizacionais. Queremos apenas mencioná-la aqui para você saber que ela existe e talvez procurar informações sobre esse novo sistema de administração. Bom, dado esse contexto e essa diversidade de informações, como podemos então, de modo objetivo, definir quem são os administradores e o que eles fazem? Podemos dizer que um administrador é uma pessoa que coordena e supervisiona o trabalho de outras pessoas, de forma a assegurar que os objetivos de uma dada organização sejam satisfatoriamente alcançados. E por que os administradores? Porque os administradores são importantes para as organizações. Vivemos em uma época caracterizada pelo que se convencionou chamar de VUCA. VUCA, o que é essa palavrinha feia, complicada? Na verdade, é um acrônimo para as iniciais em inglês de Volatility, volatilidade, Uncertainty, incerteza, Complexity, complexidade e Ambiguity, ambiguidade. Esse conceito foi empregado pela primeira vez pelo US Army War College na década de 1990 para explicar o mundo que emergia do cenário pós-Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Finalizava a chamada ordem bipolar,
em que o mundo era dividido em duas áreas de influência, uma sob o domínio dos Estados Unidos e uma outra sob o domínio da União Soviética. E surge o mundo que era multipolarizado, que nós conhecemos hoje. Apesar do contexto militar em que a expressão surgiu e foi usada pela primeira vez, ela traduz muito bem os desafios enfrentados no âmbito empresarial, especialmente na nossa era digital. Com o surgimento de tecnologias disruptivas e novos modelos de negócios, as organizações têm desafios cada vez maiores para vencer no mercado. A volatilidade, ela diz respeito ao volume e agilidade com que as mudanças ocorrem no cenário empresarial. A incerteza é a impossibilidade de se prever com absoluta clareza o que será o futuro. A complexidade refere-se à conectividade e à interdependência de fatores que dificultam a capacidade de agir, criando sistemas que são fundamentalmente não lineares, de múltiplas causas e múltiplos efeitos. A ambiguidade, por sua vez, remete-nos à falta de clareza e de concretude, que dificulta a nossa capacidade para estabelecer relações diretas de causa e efeito. Pois bem, nesse caótico mundo VUCA, caracterizado pela vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, as organizações precisam mais do que nunca de bons administradores, de suas habilidades e de suas competências. Então, eu diria que podemos observar 3 razões pelas quais os administradores são cada vez mais importantes para as organizações atuais. Primeiro, nesse mundo VUCA, as competências dos administradores são fatores críticos para o desempenho das organizações, para a sua produtividade e também para a lealdade dos funcionários. Numa época de competição global, de negócios disruptivos que emergem frequentemente, as empresas precisam de mais administradores para identificar adequadamente os desafios e respondê-los de maneira adequada e implementar essas respostas. Uma segunda razão é o papel desempenhado pelos administradores na coordenação das atividades, de forma a ter o trabalho realizado dentro dos prazos e com economicidade. Uma terceira razão, também muito importante, é que a qualidade das relações entre administradores e funcionários são fatores críticos para o desempenho de qualquer organização, para a produtividade e para a lealdade dos funcionários. Em uma pesquisa do Instituto Gallup, mencionada por Stephen Robbins, constatou-se que, isoladamente, o fator que mais contribui para a produtividade dos funcionários não é o salário, não são os benefícios, mas sim a qualidade da relação entre os administradores e os funcionários. Em que consiste o trabalho dos administradores? Vamos primeiro abordar a visão clássica sobre o trabalho desses profissionais. A primeira pessoa a tentar definir com razoável grau de exatidão a natureza do trabalho dos administradores foi o engenheiro francês Henri Fayol. Para Fayol, trata-se de um processo dinâmico compreendendo 5 funções integradas: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Mais de 100 anos depois, os livros e os manuais de gestão nas organizações mundo afora continuam descrevendo o processo de administração por meio dessas mesmas funções, com uma distinção apenas, eu diria. As funções comandar e coordenar foram agrupadas, formando a função dirigir. Daí a sigla PODC, de planejamento, organização, direção e controle. Vamos definir objetivamente cada uma delas. Planejamento é a função de especificar os objetivos a serem alcançados no futuro, a definição das estratégias e das ações que deverão ser realizadas para alcançá-los. Digamos que vocês estão pensando em passar as férias de julho juntos. Então precisa definir para onde ir, como ir e estabelecer um checklist com as diversas tarefas a serem realizadas. Portanto, planejar é definir objetivos e desenvolver estratégias e ações para alcançar esses objetivos. A organização é a função que lida com a distribuição das tarefas e dos recursos entre os membros da organização.
Essa função define também quem tem autoridade sobre quem se reporta a quem presta contas a quem e onde as decisões devem ser tomadas. No exemplo da viagem, implicaria, por exemplo, alocar as tarefas diversas às diferentes pessoas e definir a forma por meio da qual as pessoas iriam prestar contas e a quem elas deveriam prestar contas. A direção está relacionada com os processos de gestão de pessoas na organização. Dirigir significa, portanto, liderar, motivar e coordenar os trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades. No exemplo da viagem, isso implicaria conectar-se às diversas pessoas, tomar iniciativas, resolver problemas imprevistos, coordenar os trabalhadores de forma a evitar a ocorrência de atrasos, sobretudo em atividades críticas, das quais outras pessoas dependem para executar o próprio trabalho. E, finalmente, controlar, que é uma atividade crítica para toda a organização. Esse processo visa assegurar que os objetivos estão sendo adequadamente alcançados. Consiste no acompanhamento e na avaliação permanente do desempenho da equipe e da organização como um todo, comparando fundamentalmente os resultados obtidos aos objetivos estabelecidos e imediatamente agindo para corrigir eventuais desvios identificados. No exemplo da viagem, um cronograma estabelecendo a data para a finalização de cada tarefa poderia ser usado como instrumento central para essa atividade de controle. Vejam, apesar de serem 4 funções distintas, pensem nelas como um processo formado por atividades interdependentes, interrelacionadas, considerando uma como entrada para a outra e considerando os efeitos de uma na etapa seguinte. Em que consiste o trabalho dos administradores numa visão contemporânea? Essa visão ela foi trazida por um trabalho meticuloso, detalhado, de um pesquisador canadense chamado Henri Mintzberg. De acordo com Mintzberg, o trabalho dos administradores pode ser melhor descrito como papéis gerenciais. O que são papéis gerenciais? Os papéis gerenciais referem-se a um conjunto específico de ações e de comportamentos que são esperados e que são exibidos por um administrador. De acordo com Mintzberg, um administrador possui autoridade formal conferida pelo cargo que ocupa. O cargo também confere status ao administrador. O status, por sua vez, cria responsabilidades para estabelecer relações interpessoais com subordinados, outros gerentes, e também com superiores hierárquicos, e ainda com indivíduos e grupos de interesses, também chamados de stakeholders, de fora da organização. São essas relações que fornecem as informações estratégicas, informações de primeira mão, portanto, para os administradores tomarem decisões em suas respectivas organizações. Mintzberg identificou 10 papéis agrupados em torno de 3 grupos genéricos. São os papéis interpessoais, papéis de informações e papéis de decisões. Vamos defini-los e exemplificá-los objetivamente. Aqui estão os 3 grupos genéricos e os 10 papéis específicos identificados pelo pesquisador Henri Mintzberg. O grupo de papéis interpessoais com 3 papéis específicos, líder, ligação e representante. O grupo genérico de papéis de informações também com 3 papéis específicos, monitor, disseminador e porta-voz. E, finalmente, o grupo de papéis genérico de decisões, formado por 4 papéis específicos, empreendedor, lidar com crises ou lidar com perturbações ou administração de crises, alocar recursos ou alocador de recursos e negociador. Esses papéis, eu diria que na sua essência, os papéis de informações permitem ao administrador receber, processar e disseminar informações, distribuir informações para pessoas e áreas da organização. Os papéis de decisões implicam o uso estratégico das informações para tomar decisões, para empreender, para alocar recursos e para negociar. E os papéis interpessoais
liderar, conectar-se a pessoas, representar a organização, colocar-se como um símbolo, como um exemplo a ser seguido, ele permite ao administrador a criação e a manutenção de uma cultura organizacional, lembrando que esses papéis estão todos interligados e que isso ocorre de maneira muito mais misturada, muito mais conectada do que pode parecer quando a gente divide por uma necessidade de explicar. Vamos agora considerar cada papel de maneira específica, objetivamente. Bom, papel interpessoal de liderança, liderar pessoas dentro da organização. O administrador, nesse papel, lida com a motivação dos funcionários, dirigindo-os para que realize as atividades e alcance os objetivos da organização. Esse papel é desempenhado, por exemplo, quando o administrador orienta um funcionário sobre os resultados esperados do seu trabalho ou sobre a melhor maneira de fazer uma determinada atividade. Papel interpessoal de ligação, conectar-se a pessoas de fora da unidade. Nesse papel de ligação, o administrador desenvolve uma teia de conexões com pessoas de fora da sua unidade que facilita a realização da troca de informações. Por exemplo, o administrador faz isso quando mantém uma rede de contatos com pessoas de outras áreas da empresa ou mesmo de fora da organização, construindo conexões e alianças. Finalmente, no grupo de papéis interpessoais, o papel de representante ou de símbolo. Nesse papel, o administrador torna-se uma espécie de referência, chamado em alguns trabalhos de figurehead ou de figura de proa, colocando-se como um representante da organização. Isso ocorre, por exemplo, comparecendo a cerimônias, solenidades, assinaturas de documentos legais, acompanhamentos de visitantes na organização, assim por diante. Segundo grupo de papéis, papéis de informações, monitor, disseminador e porta-voz. No papel de monitor, o administrador deve estar antenado, conectado a tudo o que acontece na organização e no ambiente onde a organização está inserida, coletando informações, interpretando essas informações. Os administradores fazem isso, por exemplo, quando leem relatórios, quando leem jornais, revistas, quando entram em contato com pessoas de suas redes de relacionamentos e quando participam de eventos e conferências. No papel de disseminador, o administrador compartilha informações com as pessoas que trabalham sob a sua liderança, por intermédio de redes internas de comunicação. Isso ocorre, por exemplo, por meio de reuniões, troca de mensagens, e-mails, WhatsApp, informativos, memorandos, etc. E, finalmente, no papel de porta-voz, os administradores transmitem informações para o exterior da organização. Informações sobre estratégias, sobre políticas da empresa, sobre atividades e sobre resultados também, por exemplo, quando comparece a reuniões com grupos de stakeholders. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de entrevistas, comunicados à imprensa, reuniões com acionistas e outros tipos de partes interessadas. Finalmente, os papéis de decisão. São os papéis específicos de empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador. Como empreendedor, o administrador identifica oportunidades para o desenvolvimento da organização por meio, por exemplo, de novas ideias e da implantação dessas ideias. Como administrador de crises ou de perturbações, o administrador soluciona conflitos que impedem o funcionamento normal da organização. Isso ocorre, por exemplo, durante crises, disputas judiciais, resolução de conflitos entre liderados, greves, etc. A administração de recursos ou alocação de recursos implica alocar os recursos da empresa em função dos objetivos da organização, os objetivos que ela deve alcançar, como, por exemplo, a elaboração do orçamento, a alocação das pessoas nas diversas atividades que precisam ser realizadas. E, finalmente, mas não menos importante, está o papel de negociador, definido por determinados autores como sendo a essência do trabalho de um administrador.
Nas empresas, há sempre mais necessidades de uso de recursos do que recursos efetivamente disponíveis. Então, a sua alocação sempre envolve algum tipo de priorização e de negociação. Além disso, administradores precisam negociar, por exemplo, com fornecedores, sindicatos, clientes e instituições financeiras. Vejam, todos os administradores, em todos os níveis da hierarquia organizacional, vão desempenhar esses 10 tipos de papéis. Entretanto, embora isso seja verdade, há diversos fatores que podem influenciá-los, fazendo com que uns se sobressaiam mais do que outros. Entre esses fatores estão o próprio estilo pessoal, o tipo de organização e o nível hierárquico do administrador. Algumas pessoas são mais intensas em relacionamentos, outras são mais voltadas para atuar no plano das informações. Existem ainda aquelas que gostam de se envolver mais nas ações, concentrando-se desse modo mais nos papéis e decisões. Contudo, todos, com maior ou menor intensidade, ao tornarem-se administradores, vão desempenhar esses 10 papéis que acabamos de descrever. Vamos agora dar uma olhada nos diferentes tipos de organizações e depois nos 3 níveis hierárquicos nos quais elas são tipicamente divididas. Tipos de organizações. Dividimos as organizações em 3 setores básicos da sociedade: o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Em uma definição abrangente, genérica, tomando por base o que é típico, podemos dizer que o primeiro setor é formado pelas organizações governamentais, que prestam serviço de interesse público, cujas empresas não visam explorar as suas atividades de forma comercial, ou seja, não visam lucro, e cuja propriedade é fundamentalmente governamental. O segundo setor é formado pelas empresas privadas, que prestam serviços ou comercializam serviços visando lucro. E o terceiro setor é formado pelas organizações chamadas não governamentais, cujo objetivo dos serviços que prestam são mais parecidos com os objetivos das organizações do setor público governamental. Contudo, a forma de propriedade não é governamental, mas sim privada ou coletiva. Em um esforço de síntese, poderíamos dizer que são organizações intermediárias entre o setor público, o primeiro setor, e o setor privado, o segundo, e cuja finalidade das organizações do terceiro setor, cuja finalidade de interesse público, mas cujo meio que se utiliza para prestar serviços são fundamentalmente meios privados. Exemplos de organização do primeiro setor são as prefeituras municipais, os governos estaduais, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, da Educação e assim por diante. Exemplos de organizações ou empresas do segundo setor são a Votorantim, a Apple, a Microsoft, o Google, o Facebook. E exemplos de empresas do terceiro setor, temos a SOS Mata Atlântica, os Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace. E eu incluiria nesse tipo de setor, no terceiro setor, a própria FECAP e mesmo a Fundação Getúlio Vargas, que são escolas sem proprietários privados. Elas buscam alcançar uma finalidade de interesse público, a educação, não são propriedades governamentais e não possuem proprietários privados que obtêm lucro dessas organizações. O superávit que essas escolas realizam são investidos nelas mesmas para pagar professores, oferecer bolsas e descontos a pessoas de menor renda e financiar pesquisas. Já a Universidade de São Paulo é uma universidade governamental, do primeiro setor, portanto vinculada ao governo do estado de São Paulo, enquanto que a Anhembi Morumbi e a FMU são empresas privadas pertencentes ao grupo norte-americano Laureate. Em países em desenvolvimento, é muito comum encontrarmos empresas híbridas, que não se encaixam perfeitamente em nenhum desses modelos. No Brasil temos centenas de empresas estatais, como por exemplo a Petrobras e o Banco do Brasil. São empresas que pertencem ao governo, mas funcionam como empresas privadas, vendendo produtos e serviços com o objetivo de realização de lucro. Elas foram criadas em momentos históricos para estimular o desenvolvimento econômico do Brasil. Muitas já foram privatizadas, como a Embraer e a Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale. Outras permanecem estatais, por ainda não haver consenso sobre a oportunidade de transferi-las
para o setor privado. Você pode conversar mais sobre isso com o seu professor. Por enquanto, vamos em frente aqui com a nossa videoaula, passando para a penúltima parte. Como se divide a hierarquia das organizações e quais habilidades são mais exigidas em cada nível hierárquico? Quando falamos em nível hierárquico, estamos nos referindo à posição ocupada por um administrador na estrutura de uma organização. Tipicamente, dividimos as organizações em 3 níveis básicos: nível operacional, nível intermediário e nível estratégico ou topo estratégico. Em cada nível, os administradores costumam receber títulos específicos. O nível estratégico é o mais elevado na hierarquia organizacional. É integrado pelos administradores de topo, formando um pequeno grupo que é responsável por tomar as principais decisões da organização. A atuação desse grupo é ampla, por isso dita estratégica, abrangendo a organização como um todo e preocupando-se fortemente com a sua interação com o ambiente externo. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim, Eduardo Vassimon, assim como o CEO da mesma empresa, João Miranda, são exemplos de administradores de topo. Lembrando que CEO são iniciais em inglês para Chief Executive Officer. Também o professor Edson Simoni, reitor da FECAP, é um membro da alta administração. Essa alta administração é muitas vezes denominada C-Level nos livros e manuais de administração, mas os títulos típicos do C-Level são presidente, vice-presidente, CEO, COB, além dos membros dos conselhos de administração. O nível intermediário, também chamado nível tático, é formado por executivos responsáveis pela articulação interna dos níveis estratégico e operacional da organização, conectando-os. Eles coordenam as atividades de administradores de níveis descendentes e são os principais responsáveis pela conversão das diretrizes estratégicas em ações concretas que são implementadas pelos administradores de nível operacional. Sua atuação é, por isso, considerada tática, concentrada em uma unidade de negócio, em um departamento ou em uma área funcional. Seus títulos típicos podem ser diretor de recursos humanos, diretor de produção e diretor de marketing. Finalmente, temos os administradores de nível operacional. São também chamados administradores de primeira linha e são responsáveis pela coordenação do trabalho de pessoas que não são administradores, mas sim as pessoas que, em geral, são as responsáveis pela execução e realização das atividades e tarefas cotidianas da organização. Os títulos mais comuns desses administradores são supervisores, coordenadores de projetos e líderes de equipe. Como já dissemos, os administradores estão em todos os tipos de organizações e em todos os níveis dessas organizações. E apesar de todos possuírem diferentes funções, essas funções estão interligadas. Portanto, é a coordenação das diversas atividades que permite à organização alcançar os seus resultados. Mas quais são as habilidades necessárias para ser um bom administrador? Para desempenhar os diferentes papéis pelos quais os administradores são responsáveis, eles precisam possuir, evidentemente, certas habilidades. De acordo com Robert Katz, são 3 as habilidades básicas necessárias para ser um bom administrador. São as habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. As habilidades conceituais estão relacionadas com a capacidade dos administradores em coordenar e integrar todos os interesses e atividades de uma organização ou de um grupo de pessoas. São as habilidades conceituais que permitem aos administradores lidarem com o mundo VUCA, interpretando fenômenos complexos, situações abstratas, informações ambíguas e decidir sobre condições de elevada incerteza. São as habilidades mais importantes para um nível estratégico. Elas são importantes também para os administradores intermediários e são menos exigidas para os administradores de nível operacional. As habilidades humanas dizem respeito à capacidade do administrador de se relacionar com outras pessoas. Envolve, portanto, a capacidade de trabalhar bem com outras pessoas, respeitando-as, motivando-as, integrando-as, liderando-as. Lembra da definição de administrador? É alguém
que supervisiona e coordena o trabalho de outras pessoas. Então podemos dizer que o trabalho de um administrador é realizar coisas por intermédio do trabalho de outras pessoas. Assim, as habilidades humanas são simplesmente cruciais. As habilidades humanas são importantes também para os administradores de nível estratégico, que precisam estabelecer relações com grupos externos de stakeholders e também para conseguir criar coalizões internas em torno de uma visão comum sobre o que a organização deve ser e fazer. Finalmente, as habilidades técnicas. Elas consistem na capacidade de um administrador usar conhecimentos especializados de sua área de atuação, usar ferramentas e usar procedimentos técnicos. Quanto maior a facilidade em desempenhar uma tarefa específica, melhores são as habilidades técnicas do administrador. As habilidades técnicas são mais importantes para os administradores de primeira linha, mas também podem ser encontradas nos níveis estratégico e intermediário. Para um administrador de topo estratégico, as habilidades técnicas evidenciam-se no conhecimento da indústria na qual a empresa compete, do mercado e dos processos de produtos da organização. Em um administrador tático, as habilidades técnicas dizem respeito ao conhecimento especializado de sua área funcional específica, como finanças, marketing, produção ou recursos humanos, por exemplo. De acordo com as pesquisas de Katz, as 3 habilidades são importantes em todos os níveis e para todos os administradores, mas de fato a sua relevância varia em função do nível hierárquico que o administrador ocupa na organização. Desse modo, as habilidades conceituais são preponderantes para os administradores de nível estratégico, dado que os papéis que eles desempenham dependem da sua capacidade para formular planos e tomar decisões que impactam a organização como um todo. Em contrapartida, as habilidades técnicas são mais importantes para os administradores operacionais, que estão envolvidos com processos e atividades específicas. Entretanto, as habilidades humanas são importantes em todos os níveis hierárquicos, dado que o trabalho dos administradores, invariavelmente, em todos os níveis, envolve a gestão de pessoas. Bom, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, acabamos de conhecer quem são os administradores e o que eles fazem. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Isso é tudo por enquanto. Nos encontramos em nossa próxima videoaula ou na própria sala de aula. Então, até breve. Fiquem bem. Um abraço a todos.